Chamo Carolina Freitas, para quem não me conhece. Estou à frente do departamento científico com outras colegas muito importantes. Uma delas está aqui, Marina Alvarez, Luísa Bergonzi, eu acho que eu vi aí em algum momento, e a El Geltman. Nós somos um quarteto aí de mulheres à frente do departamento científico da instituição. E no passado a gente criou esse momento que são as quartas científicas, em alusão às quartas-feiras dos encontros do Freud, lá do início da psicanálise. Então, na última quarta-feira de cada mês, a gente tem esse encontro, que é uma roda de conversa. E esse mês, então, com esse tema importante, né? Entrelaços entre literatura, psicanálise e maternidade. Muito bem-vindas, colegas, um prazer. Eu vou passar a palavra à Lia, que vai coordenar o evento hoje. Um bom encontro a todos e todas. Boa noite, pessoal. Um prazer igualmente recebê-los, né, aqui. E estou vendo vários rostinhos conhecidos, muito legal. Eu sou Lia Mara Dornelles, eu sou coordenadora do curso de psicoterapia psicanalítica online do Contemporâneo e também eu coordeno o núcleo de parentalidades, que ah, o núcleo junto, né, com o departamento científico, então nós organizamos este evento. Tá? Aqui, né, do meu núcleo estão a Bruna e a Ana Capanema, né, estão presentes. Depois outras entrarão. Né? Então a gente vai começar. Eu vou começar apresentando então as nossas palestrantes. Né? Gabriela Dal Bosco Cita, então ela vai nos falar de maternidade na literatura contemporânea. Né? A Gabriela é mestre em letras pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, possui licenciatura em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e graduação em comunicação social pela PUC, também do Rio Grande do Sul. Ela pesquisa o tema da maternidade na literatura contemporânea, com foco na escrita de mães, na queda do mito do amor materno e na ambivalência da relação mãe-filho. Tá? E para nos falar, então, sobre os resultados de uma pesquisa, né, da sua pesquisa de doutorado, realizada com mães, nós temos a Raquel Ferrari. A Raquel é psicanalista, doutora em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, membro e pesquisadora do LIPSIC, que é da USP também e da PUC São Paulo, membro do Departamento de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sede Sapiente e autora do livro Maternidades, Assombro e Elaboração, uma perspectiva psicanalítica. Um livro fantástico, recomendo. Tá bom? Então, Gabriela, tudo contigo. Então, como eu tinha já combinado, né, com vocês, cada uma terá 30 minutos e no final, então, a gente, até 30 minutos, né? E no final a gente abre para discussão, para as perguntas, ok? Eu peço, então, que vocês deixem os telefones, né? Possam mutar os telefones, os microfones, tá? Vamos lá. Então tá, obrigada, Elia. Eu só vou compartilhar aqui, então, a apresentação. Tá
Eu não consigo compartilhar do próprio Adobe, quem tá numa janela. Deixa eu tentar. Tá liberado, Gabriela. Se tu não conseguires, a Pamela nos ajuda. Tá, acho que vai dar. Vocês estão vendo? Ainda não. Deu. Deu? Uhum. Tá. Então tá, vou começar agradecendo então a Lia e a Carolina pelo convite de estar aqui essa noite. Eu, como a Lia mencionou, tenho uma pesquisa desde a graduação. Eu pesquiso o entrelaçamento entre o tema da maternidade e a literatura, né? Eu tento entender como é que esse tema vem sendo abordado na literatura, nas últimas décadas, principalmente, e tentando entender principalmente como é que escritoras mães falam a respeito desse tema. Então, não é só como esse tema aparece, mas assim, tentando pegar esse eu da mãe falando a respeito dele, né? E aí, por isso mesmo, eu tenho esse título aqui hoje, que é Mãe em Primeira Pessoa, né? É um título que tem pelo menos dois sentidos, né? Um desses sentidos é a primeira pessoa gramatical, né? Esse eu que fala no discurso, e essa ideia, então, de uma mãe falando. E, ao mesmo tempo, a gente tem um segundo sentido, que talvez seja o sentido mais óbvio, né? Se a gente não pensar em gramática, que é o sentido de que a mãe é a primeira pessoa com que a gente se depara, né, na vida. Então, antes da vida, quase, né? Então, a partir do momento em que a gente é concebido, a gente está em contato com o corpo, né, dessa mulher, e depois que a gente nasce, a gente vai para os braços dela, digamos assim, né? Então a gente tem essa figura muito próxima, né? O Freud mesmo fala, eu vou colar aqui que eu anotei a frase dele. Ele vai descrever a mãe como o primeiro e mais forte objeto amoroso e o protótipo de todas as relações amorosas posteriores para ambos os sexos, né? Então a gente tem essa figura muito presente desde o nosso início, assim, né? E aí, para começar, eu trago essa pergunta que é também uma provocação, assim, né? Quer dizer, a gente está num evento para falar sobre esse tema da maternidade e a questão, eu imagino, né? Eu não olhei os participantes, mas eu imagino que tenha muito mais mulher nos ouvintes, assim, entre os ouvintes. E a pergunta é assim, né? Se a maternidade é um assunto restrito às mães, né? Porque socialmente acaba que tem a impressão de que ele é um assunto considerado, talvez chato seja uma palavra forte, assim, mas é um assunto que a gente limita a um círculo muito específico. Então, quem se interessaria na maternidade seriam mães ou seriam mulheres que estão interessadas, talvez, em ter filhos, ou mulheres que, pelo contrário, não querem ter filhos de jeito nenhum e para elas, então, a maternidade é uma questão, né? Então, seria um assunto restrito às mães, às mulheres, no geral. Mas, quando a gente não digo inverte completamente essa equação, assim, mas quando a gente olha por outro lado, para o tema da maternidade, a gente vai se dar conta, né, de que, na verdade, todos nós, embora não sejamos mães, nós todos somos filhos, né? Então, a gente tem uma ligação muito forte com as mães desde sempre. Quando a gente olha por esse lado, a gente percebe que a maneira como a sociedade entende a maternidade nos afeta diretamente, né? Afeta a maneira como a nossa mãe nos olha e afeta a maneira como a gente olha para ela, né? Então, socialmente é um tema muito importante, né? E tem reverberações assim em vários setores da nossa vida, né? Então, eu queria só chamar a atenção assim para a relevância desse tema, não apenas para as mães, mas para a gente no geral, assim. E aí, a gente tem, né, falando assim, como a sociedade compreende esse tema, a gente tem um conceito muito importante para quando a gente vai investigar mais esse assunto, né? Que é o conceito do mito do amor materno. Socialmente, a gente vem falando da maternidade há muito tempo. A questão é como é que a gente fala
né, da maternidade. Então, a gente tem esse conceito do mito do amor materno, que é um conceito que vem permeando os discursos sociais sobre a maternidade nos últimos séculos, né? Acho que todo mundo conhece esse conceito, mesmo que não conheça por esse nome, né? Como o mito do amor materno ou o mito da boa mãe. Mesmo que a gente não conheça por esse nome, a gente está inserido num mundo em que esse mito circula muito, né? Então, esse mito vai dizer o quê? Que a mãe, ela é naturalmente boa, que a mulher tem um instinto materno, né? Então que toda mulher precisaria ter filhos e que toda mulher está super disposta a abrir mão de si mesma, né, em favor dos seus filhos. E também que a maternidade seria a realização plena de uma mulher, né? E a gente vê isso, inclusive, em discursos lá do início da psicanálise, né? Nos discursos que o Freud disseminava assim sobre a maternidade, né? E aí a gente tem a formulação dessa ideia de mito do amor materno, ela vai acontecer nos anos 80, mais precisamente em 1980, com uma filósofa francesa chamada Elisabeth Badinter, que escreveu um livro. Não sei se vocês estão enxergando o slide inteiro ou vocês estão enxergando uma parte. Tá inteiro, Tá inteiro? toda a tela. Vocês enxergam o nome dela agora? Sim, mas ele não fica completinho na tela. Ele tá É, grande, a gente consegue ver, mas tu abaixa um pouquinho. Ele não tá slide por slide. Agora Agora melhorou? sim, agora sim. Ah, sim. tá, perfeito. Então agora sim. Aqui está o nome do livro dessa filósofa francesa que disseminou esse conceito de mito do amor materno. Na verdade, formulou ele, né? Que é a Elisabeth Badinter. Ela escreveu esse livro, Um Amor Conquistado, lá em 1980. E desde então, esse livro e essa discussão, né, tem ganhado mais espaço. Então, o que ela vai nos dizer? Que todas essas noções que eu mencionei antes sobre o que seria uma mãe idealizada, né, uma mãe que tem instinto materno, que é naturalmente bondosa e tal, tudo isso, na verdade, não é natural, mas é uma construção social. E aí, nesse livro, ela vai nos explicar como é que se dá, né, essa construção social. Eu trago um trecho bem que sintetiza, digamos assim, a ideia que a Badinter expõe nesse livro, né? Ela diz assim: o amor materno foi por tanto tempo concebido em termos de instinto que acreditamos facilmente que tal comportamento seja parte da natureza da mulher. Sendo a procriação natural, imaginamos que ao fenômeno biológico e fisiológico da gravidez deve corresponder determinada atitude maternal. Então aqui ela deixa bem claro que a gente é animal, né? Tem alguma coisa muito natural no fato de a gente ser capaz de gerar outros seres, mas isso não implica necessariamente que todas as mulheres, por poderem gerar uma criança, tenham automaticamente uma atitude maternal, né? Ou tenham um amor materno. Então aqui a gente tem esse conceito, né? E aí aqui eu trago três obras que são muito importantes quando a gente começa a falar em literatura sobre maternidade, né? Destaco o título desse slide, que é Predomínio na História da Literatura Mães Narradas. Por quê? Porque ao longo da história da literatura, a gente tem muitos narradores, principalmente homens, que vão falar sobre a maternidade ou vão falar sobre as mães, né? Isso acontece na literatura e acontece em outras áreas, né? Acontece na psicanálise, acontece na medicina, acontece na sociologia, na filosofia, enfim. Então, a gente tem discursos sobre as mães, né? E depois, muito tempo depois, lá no final do século XX, é que a gente vai ter, em vez de mães narradas, mães narradoras, né? Então, esses três livros são exemplos de mães narradas, né? Um deles, que é o do Rousseau, lá do século XVIII, ele é um livro que vai dar impulso ao mito da boa mãe e ao mito do amor materno. Então, o Rousseau vai falar de uma personagem chamada Sofia, que vai casar com o Emílio, que é o protagonista do livro, e essa Sofia, então, ela tem todos os atributos de uma mulher idealizada, né, que vive para a família, de uma mãe perfeita, né? E essa ideia dessa mãe idealizada, ela vai prosseguir, assim, né, nas décadas seguintes, nos séculos seguintes. A gente ainda hoje tem
ecos disso, né? Muitos ecos disso. Mas, ao longo do tempo, há momentos em que esse mito vai ser contestado, né? E coloco aqui 2 exemplos, que são exemplos clássicos nos dois sentidos, né? Esses são exemplos clássicos e são exemplos vindos de livros clássicos, né? Então, um dos exemplos é a Madame Bovary, do Flaubert, né? Um clássico francês. E outro exemplo é a Ana Karenina, ou Karenina, depende da tradução, do Tolstói, que é um clássico russo, os dois do século XIX, né? O que a gente tem nesses 2 livros? A gente tem uma contestação, mas eu deixo entre aspas isso, né? Uma contestação do mito da boa mãe, porque a gente tem 2 personagens que são adúlteras, né? Que traem seus maridos e que acabam deixando sua prole, seus filhos, em segundo plano, né? Elas acabam não sentindo mais muito amor, muito apego àquelas crianças. Então, a gente tem 2 narradores muito relevantes do século XIX, né? Da história da nossa literatura. E esses narradores estão nos apresentando mães que fogem à mãe do mito, né? Só que, ao mesmo tempo, ainda são homens, são narradores falando sobre mães. Ainda a gente tem mães narradas, né? Então, na história da literatura ainda não surge o que eu estou chamando aqui de mães narradoras, né? Só que, embora não surjam as mães narradoras ainda, eu chamo a atenção nesse slide aqui para o fato de que a gente tem na sociedade, digamos assim, uma série de figuras de mães narradoras, né? Não são, assim, as mães narradoras na literatura oficial, mas são cenários, imagens de mães que contam histórias, ou de mulheres que contam histórias, né? Então, o primeiro item dessa lista, quem chama atenção para ele é a Tamara Kamenzai, que tem um texto muito lindo chamado Bordado e Costura do Texto, em que ela vai falar justamente sobre essas imagens de mulheres contando histórias, narrando, né? E ela fala desses cochichos das mulheres na cozinha, de uma sussurrante conversa que muitas vezes é escondida dos homens, né? Falada baixinho, assim, para que os homens não escutem. A gente também tem, lembrados daí pela Michelle Perrault, que escreve muito sobre a história das mulheres, né? A gente tem a confecção do enxoval, que seria uma prática por meio da qual são compartilhadas histórias, práticas, segredos, né, entre as mulheres. E a Perrault também vai falar sobre a escrita dos diários das mulheres, né, que é um gênero textual muito associado ao feminino, né, ao longo do tempo. Depois a gente tem a Silvia Federici, que escreve sobre as bruxas, né, e a gente tem essas bruxas também compartilhando saberes, né, conhecimentos sobre o controle reprodutivo, sobre o corpo feminino, né? Então, por mais que não sejam mães narradoras no sentido assim, estou contando literalmente uma história, a gente tem algo sendo compartilhado ali. Às vezes não é uma história com início, meio e fim, mas é um saber, é uma prática, né? É um segredo, enfim. E aí, por último, tem uma imagem, que é a imagem que mais me interessa aqui, que é a imagem de uma mãe sentada à cabeceira da cama dos filhos, contando uma história. E essa imagem, eu gosto dela porque ela é muito sintética, digamos assim, porque ela mostra exatamente o que eu quero mostrar, que é uma mãe contadora de histórias, né? Uma mãe narradora. E aí a pergunta que move, em grande medida, a minha pesquisa é essa aqui. Que história as mães contam quando narram a maternidade? Porque a gente sabe que, sentadas, assim, na beirinha da cama dos filhos, as mães contam muitas histórias, né? Principalmente histórias de contos de fadas, enfim. Não sei, minha mãe lia Harry Potter pra gente. Mas a questão é que as mães muitas vezes contam histórias alheias, né? Contam histórias que não são as histórias delas. E aí eu me pergunto o que as mães contam, que história elas narram, quando elas se põem a contar a própria história. Quer dizer, que história é essa que é a história da maternidade, né? O que se diz e como se diz quando é a maternidade o assunto das próprias mães. Né? Então, essa é a pergunta que move aqui. E aí, quando a gente começa a olhar para a produção das escritoras que põem ali em cena mães narrando, a gente vê que a partir dos anos 70,
ali na segunda metade do século XX, é que a gente tem uma multiplicação dessas mães narradoras, né? Eu menciono aqui um texto que, na verdade, é anterior aos anos 70, ele é de 1922, mas é para mostrar que apareceram pontualmente textos com mães narradoras, né, antes dos anos 70, mas eram textos pontuais, justamente, assim. O que a gente vê a partir dos anos 70 é uma multiplicação, um incremento desses textos, né, e uma discussão social maior também sobre o papel da mãe na sociedade, o papel da mulher e tal. Então, esse texto aqui é um texto da Catherine Mansfield, que é uma autora neozelandesa, né, ele é de 22, é um conto dela, e nesse trecho a gente tem uma mãe falando sobre a experiência dela com filhos. E o que a gente vai ver aqui é bem interessante porque vai, digamos assim, anunciar o que vem depois, assim, as discussões e os tipos e os textos, né, o conteúdo dos textos que vão começar a aparecer lá no final do século XX. Então, o que ela diz, essa personagem, né? Era muito fácil dizer que é normal as mulheres terem filhos. Isso não é verdade. Ela, por exemplo, era a prova de que isso era mentira. Por causa da gravidez, estava despedaçada, enfraquecida e sua coragem desapareceu. E o que tornava isso duplamente mais difícil de suportar era que ela não amava seus filhos. Era um fingimento inútil. Mesmo se tivesse forças, ela jamais teria cuidado das menininhas e brincado com elas. Então aqui a gente começa a aparecer, né, uma mãe olhando para si mesma e refletindo sobre o que ela sente em relação aos filhos. Então, como eu falei, a partir dos anos 70, a gente tem uma multiplicação desse tipo de texto, com mães narradoras efetivamente aparecendo e problematizando a maternidade. Então, quando essas mães narradoras aparecem, elas não aparecem para dizer uhul, adoramos ser mães, é tudo lindo, é tudo como dizem que seria, né? Essas mães aparecem para dizer justamente que a maternidade é uma experiência complexa, que nem sempre é agradável, que junto com o amor tem o ódio e assim por diante. Então, o que acontece em termos conjunturais, assim, nos anos 70, a partir dos anos 70, para que seja possível o aparecimento, então, dessas mães narradoras, dessas mulheres falando sobre a maternidade? Um dos eventos, digamos assim, é a guerra, né, ou pós-guerra. A gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial as mulheres foram ao mercado de trabalho, né, para suprir a falta de homens. Então, as mulheres no pós-guerra tiveram essa experiência, né, o que sair para trabalhar, a gente sabe que abre um pouco a mente e as possibilidades das pessoas, né? Então, eram mulheres que tinham retornado da guerra, cujas mães tinham, né, retornado. A gente tem a popularização da pílula anticoncepcional, que dá um controle reprodutivo muito grande para as mulheres, e de repente elas podem pensar se elas realmente querem ter filhos, né? Se torna uma escolha e não uma obrigação. A gente tem a segunda onda feminista, né? Que acontece ali nos anos 60 e 70. A primeira onda feminista tinha sido com discussões principalmente sobre o voto, né, das mulheres. E aqui a gente já tem discussões que vão, digamos assim, um pouco mais adiante, né? Então a gente discute bastante sexualidade, família, direitos reprodutivos. Então é no contexto dessa segunda onda feminista que vão aparecer mesmo esses textos que questionam a maternidade. E a gente tem também nesse contexto uma possibilidade cada vez maior de as mulheres escreverem e de serem publicadas também, né? Aqui eu trouxe 3 livros desse contexto. Um deles é o que eu já mencionei antes, da Elizabeth Badinter, Um Amor Conquistado, O Mito do Amor Materno. Esse livro é tristíssimo porque ele tá fora, ele é fácil de encontrar em sebo, mas ele não tem uma edição mais nova no Brasil, ele não foi relançado. Então a gente tem essa edição de 1980 e talvez tenha uma edição de alguns anos depois, assim, se eu não me engano. Tá escrito segunda edição ali, né? E a gente tem esses outros 2 livros que também são seminais. Então, esses 3 livros, eles são talvez os principais livros, os 3 livros mais seminais mesmo, que discutem como a maternidade efetivamente acontece, né? E é legal que a gente tem, então, mulheres escrevendo sobre isso. E no caso da Adrienne Rich e da Jenny Lazar, a gente tem mulheres mães,
né? Assim, falando sobre a própria experiência. A gente tem no Of Woman Born, que é o primeiro da lista, né? A gente tem uma mulher falando sobre a experiência pessoal, mas também teorizando. Ela fala, inclusive, de psicanálise e tal. No The Mother Not, que eu vou falar mais sobre ele adiante, a gente tem um livro de memórias, né? Então, em primeira pessoa, sobre uma mãe escritora, que fala sobre essa experiência também. Então, são 3 livros que abrem as portas para que esse assunto seja mais discutido. Assim. E aí, na literatura contemporânea, a gente sabe, né, que a gente tem uma multiplicação muito grande nos últimos anos, principalmente, de títulos sobre maternidade e discutindo a maternidade, né, botando em questão noções que antes eram dadas como certas. E se a gente for em qualquer livraria, a gente se dá conta disso facilmente, né? Então, a gente tem uma multiplicação desses títulos e a gente tem dividir aqui em 3 tipos, basicamente, de obras que a gente encontra com mais facilidade. Uma é obras com personagens indecisas sobre ter filhos. Então, é uma mulher que não é mãe ainda, mas está questionando sobre ter ou não filhos. Outro tipo de obra que a gente tem são obras que são deliberadamente contra a maternidade. Então, é uma mulher dizendo assim, não tenham filhos, essa experiência é terrível, não façam isso. E outra, que talvez seja mais comum, eu acho, são obras sobre mães que questionam, né, a experiência ou problematizam essa experiência. Elas nos apontam a complexidade dessa experiência e dizem assim, não é natural como parece, né? É difícil. E tem uma série de questões envolvidas aqui, implicadas aqui. Eu trouxe alguns exemplos de títulos de livros que saíram no Brasil nos últimos anos. Então, a gente tem Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, que é um livro... Ele não é todo narrado em primeira pessoa por uma mãe, mas tem um trecho em que essa mãe fala em primeira pessoa sobre a maternidade. A gente tem esse Maternidade, da Sheila Heti, que é um livro justamente de uma mulher decidindo, né, indecisa entre ter ou não filhos. A gente tem o Contra os Filhos, da Lina Meruane, que é um livro em que ela se posiciona contra a maternidade, assim, é um ensaio bem interessante. A gente tem A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas, em que uma mulher também está indecisa entre ter ou não ter um filho. E a gente tem o Máquina de Leite, que é uma mãe que se descreve justamente como uma máquina de leite. Então, né, como a maternidade tomou ela de uma forma que ela sente que perdeu alguma coisa de si mesma e se transformou nisso, numa máquina de leite. São alguns exemplos, assim, teria muito mais para mostrar, né? Aqui eu coloco alguns temas que aparecem com frequência nesse tipo de livro, né? Então, dúvidas, inseguranças, arrependimento, cansaço, frustração. Então, de repente, a mulher está falando que ela fica acordada a noite inteira porque a criança não para de chorar. Ela fala que ela não sabe o que fazer com a criança, que ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Ela se sente frustrada, ela diz que ela está arrependida de ter sido mãe, né? Ela conta como é a experiência do parto, porque é algo que a gente não tem muitos relatos em primeira pessoa, né, do que é a experiência do parto. Então, tem mulheres contando sobre isso e narrativas assim, quase escatológicas, né, dessa experiência. Tem mulheres falando sobre a perda do próprio eu ao ter um filho. Então, de repente, eu não importo mais, eu não sei mais quem eu sou, porque surgiu esse outro ser que toma toda a minha vida, que me toma toda, né? E tem muitas discussões sobre a relação dessas novas mães com suas próprias mães. Né? A gente tem essas mulheres pensando que, de repente, elas se veem agindo como suas próprias mães. E aí eu trago um exemplo da Annie Ernaux, que é uma escritora que está, né, muito badalada nos últimos tempos, no Brasil, principalmente. Né, ela ganhou o Nobel, mas no Brasil a gente tem muitos livros dela publicados nos últimos tempos. E aí ela vai falar nesse livro Os Anos de uma relação com a mãe. Ela vai dizer assim, ó, com frequência, vêm aos seus lábios espontaneamente as frases que a mãe dizia no mesmo contexto, expressões que ela não se lembra de ter usado antes. O tempo escorre, meu ouvido não é pinico, um de cada vez, como no confessionário, etc. É como se a mãe falasse através de sua boca e, por meio dela, toda uma linhagem de pessoas. Então, a gente tem esse reconhecimento e essa noção de que algo passa de uma geração para outra,
né? É algo da linguagem, mas não é só isso, assim, né? E aí tem uma imagem que eu gosto de usar para falar sobre isso, que é essa imagem das matrioscas, que são essas bonequinhas russas, que uma cabe dentro da outra, né? Então, dá essa ideia de que uma mãe, ela está sempre reproduzida de alguma forma na subjetividade da filha, né? E essa vai tendo um encadeamento, assim, de uma geração para outra. Esse é um assunto que aparece com frequência nesses livros, né? E aí, eu não sei como é que tá meu tempo, eu acho que eu tô chegando ao meu limite, mas vou falar rapidinho para terminar. Gabriela, tem uns 5 minutinhos. Tá. Pode ser? Então a Pode. Eu dou uma. Pode tá. ser. No meu trabalho, eu analiso 2 obras, né, na minha dissertação, que são essas 2 que estão aqui. Infelizmente, nenhuma das 2 saiu no Brasil ainda, né? A gente tem a Rachel Cusk sendo publicada nesse momento pela editora Todavia, mas esse livro não saiu. E a Jane Lazar, ela nunca foi publicada aqui, né? Então, esses 2 livros são 2 livros de memórias, escritos por mães, né? E aí tem esse entrelaçamento interessante, assim, entre escrita e maternidade, no sentido de que essas 2 mulheres, elas já eram escritoras antes de se tornarem mães, então a escrita para elas é uma tarefa de vida, digamos assim, e é algo que ajuda a dar sentido para as coisas, né? Então, assim, escreve para entender. E esses livros são um pouco fruto disso, assim, fruto desse esforço de pensar sobre a maternidade e de desenvolver, né, por escrito algo sobre elas. Então, esses 2 livros são os 2 livros que eu investigo mais a fundo e, né, se me faço de novo essa pergunta, como as mães escrevem a maternidade, e aí eu trouxe alguns highlights, assim, do que seria uma escrita sobre a maternidade, né? Então, não vou me estender muito, não vou ler tudo aqui, mas só para fechar com vocês, para mostrar o que essas mães, como essas mães escrevem, né? A gente já viu o que elas escrevem, né? Escrevem sobre frustração, escrevem sobre dúvidas, arrependimentos, escrevem sobre perda do eu. E a gente vai ver um pouco agora como elas escrevem, quer dizer, em termos de linguagem, em termos de, né, de linguagem literária, assim, né? O que aparece nessas obras. Então, comentei isso aqui, né, que elas, sendo escritoras, elas têm esse ímpeto de tentar dar nome às coisas, né? A gente tem isso, né? A psicanálise fala muito disso, de a gente nomear, falar para atribuir sentido às coisas, né? Então, elas têm esse esforço. A gente tem muitas metáforas aparecendo. A gente tem metáforas principalmente de prisão, de guerra, de totalitarismo. Então, essas mulheres falam muito de se sentirem presas, né? Como se tivesse um muro separando elas do resto da sociedade a partir do momento que elas se tornam mães. Então, a gente tem isso. E coloquei aqui, né, já que a gente está nesse contexto da psicanálise, ela aparece também essa metáfora, né, esse conceito, né, do inquietante, do unheimlich, que é o conceito do freudiano, né, e a gente tem, por exemplo, no livro da Rachel Cusk, ela chegando em casa depois de dar à luz e achando uma insuportável, destaquei ali, né, uma insuportável pátina de familiaridade na casa. De repente, aquela casa meio que não era mais dela, porque ela estava chegando com um bebê e ela fica meio apavorada, assim, aqui embaixo, né, no fim, tem o pânico do confinamento. Então, essa metáfora aparece. Essa aqui vou pular, que é só um exemplinho. A gente tem, isso é importante, a gente tem nesses livros, e muitos deles, uma estrutura um pouco cíclica, no sentido de que a gente não segue uma ordem cronológica, né? Por quê? Porque essas autoras estão querendo emular o tempo da maternidade, que é um tempo de ciclos ou de círculos, no sentido de que eu amamento, mas eu preciso amamentar de novo. Eu limpo o bebê, mas eu preciso limpar de novo. E lembra um pouco as tarefas domésticas também, né? Essa coisa da limpeza sempre tendo que acontecer novamente. Então, o tempo parece só se repetir. E essa estrutura aparece, então, nos textos. A gente tem também muitas referências, repertório, assim, aparecendo, né? Então, essas autoras vão citar muita coisa e é meio que um esforço delas para também dar sentido àquela experiência. Então, elas vão citar outros textos literários,
vão estar textos jornalísticos, textos teóricos, técnicos e assim por diante. E isso aqui, eu vou encerrar com isso aqui é bem importante, que é o seguinte, vocês vão achar que eu tô dando aula de português, porque é chato isso, mas aparece muito, e uma das autoras que eu estudei, que é a Jane Lazar, ela se dá conta disso e ela formula isso. E eu achei muito interessante, então eu trouxe, que é o seguinte, que quando se fala da maternidade, a gente precisa usar orações coordenadas adversativas, né? Que são 2 orações que aparecem lado a lado, e elas têm uma relação de oposição entre elas. Então, eu nunca vou dizer só uma parte. Eu vou dizer as 2 partes e uma vai contradizer a outra. Eu vou ler esse trecho, que isso vai deixar claro o que eu tô querendo dizer. A gente tem aqui nesse trecho a narradora, né, conversando com uma amiga. Quando ela diz assim, ela dizia, ela tá falando da amiga, tá? Então, é assim, ó. Eu os amo e tudo mais. Amo os filhos, né? Eu os amo e tudo mais, mas eu os odeio, ela dizia. Eu morreria por ele, eu enfatizava. Todos aqueles filmes sobre mães correndo na frente de caminhões e balas para salvar seus filhos são verdadeiros. Eu preferia morrer do que perdê-lo. Acho que isso é amor. Mas ele destruiu a minha vida. E eu vivo apenas para encontrar um jeito de pegar ela de volta. Eu terminei devagar, pois sem a segunda parte da frase, a primeira era uma mentira hipócrita, uma mentira com a qual juramos acabar. Então a gente tem esse mas, né, que aparece aqui, depois das reticências, que é justamente ao que ela está se referindo, quer dizer, essa conjunção adversativa, conjunção opositiva, é o que vai definir para ela a maternidade. Então, não se sente só amor quando se é mãe, se sente amor, mas também ódio, né? E a gente tem, então, a ambivalência, né? A mãe idealizada, que é a mãe só do amor, ela dá lugar nesses textos contemporâneos para uma mãe ambivalente, para uma mãe que também sente frustração, também sente ódio, também sente arrependimento e assim por diante, né? Então, a história da maternidade não é a história do amor, é o que essas autoras estão nos dizendo, né? Mas é a história da ambivalência. E aí, vou pular de novo, vou ir para obrigada para não ultrapassar meu tempo. Só antes de terminar, vou contar para vocês que em agosto, a princípio, se tudo der certo, eu vou lançar um livro com essa pesquisa, né, pela editora Trote. Eu botei a capa provisória e o título provisório aqui, mas é só para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem interesse em saber mais, podem entrar no site da editora e se inscrever na newsletter. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Gabriela. Muito interessante, né, a gente ouvir, né, algo da literatura, né, vindo da literatura, parar para pensar. Muito interessante. Então, agora, Raquel, vamos ouvir o que a Raquel tem para nos contar. Só um minutinho. Deixa eu me organizar aqui. Bem, adorei te escutar, Gabriela. A gente se falou por WhatsApp, né? De que você falou, que pena que eu não conheci teu trabalho, né? Você falou e agora eu digo mesmo. Que ótimo, que pena não. Que ótimo que agora eu tô conhecendo, né? Eu te falei que a Rachel Cusk foi também uma autora que eu li e me encantei com a maneira como ela trabalha nesse livro, né? E um dos momentos que eu de etapa assim do meu trabalho foi justamente pesquisar literatura, né? Encontrei até uma tese, depois eu até vou te passar, uma tese na Inglaterra, onde a autora fazia também uma varredura de livros sobre maternidade a partir da literatura. Então, muito bom a gente estar aqui juntas hoje, né? Mas eu quero começar agradecendo a Lia por esse convite, então, né, de estar aqui, a Carolina também, o Instituto, né, para participar desse evento. Um prazer muito grande estar aqui, estar com vocês.
E aí eu espero que com o que eu vou trazer, a partir do que a Gabriela também já trouxe, a gente possa ir se inspirando para pensar a maternidade, né? A maternidade, as maternidades, né? Que é como eu até nomeio o meu livro, né? Eu tenho falado sobre o meu livro, Maternidades, Assombro e Elaboração, em muitos lugares, diversos contextos, mas essa é uma primeira vez que eu tenho essa oportunidade dessa interlocução com a literatura. Estou achando muito legal. Um outro enlace que eu quero contar com a literatura também é que, como parte dos desdobramentos que vão tendo aí do trabalho que a gente vai fazendo, é que desde o ano passado, eu e a minha amiga e colega de laboratório, a Thalita Moço, a gente coordena um clube de leitura online que se chama Psicanálise, Literatura e Maternidade, que é um projeto do nosso laboratório de pesquisa, o LIPSIC. Então a gente tem alguns livros também que a gente já trabalhou, que faz essa relação com a maternidade, né? E eu vou começar a apresentação, eu vou seguir aqui um roteiro, mas eu vou lendo. Vou começar justamente com um trecho que eu tirei do livro da Rachel Cusk também, né? Então, as duas se inspiraram bastante na Rachel Cusk, né? Nesse livro, A Life's Work, né? On Becoming a Mother, né? Que a gente poderia pensar o trabalho de uma vida, né? Se tornar mãe, não sei como vão escolher traduzir o dia que traduzir, mas vai ser ótimo quando traduzirem para o português. E ela diz o seguinte, a Cusk: seu amor parental é o modelo para todos os amores, é também uma reconstituição, uma revisão, uma investigação do amor próprio. Quando eu cuido da minha filha, eu revisito minha própria vulnerabilidade, meu desamparo primordial. Eu testemunho aquilo de que eu não posso me lembrar, minha existência inicial. Nesse estado branco, esse mundo de leite, sombras e nada. Minha sobrevivência atesta o fato de que eu também fui cuidada, e ainda assim, repetidamente, eu experimento imagens de abandono, de falta de amor, incapaz de me impedir de ser perseguida por narrativas macabras sobre o que aconteceria se eu deixasse minha filha, se eu saísse por aí por todo dia, se eu falhasse em ir pegá-la quando chorasse e me recusasse a amamentá-la. Explorar o universo de emoções que a vivência da maternidade impõe é o que se propõe a escritora Rachel Cusk neste livro. Um relato franco sobre sua própria transformação em mãe e toda a gama de sentimentos que surgiram dentro dela: a ternura, o espanto, o amor, a raiva, o encanto, o medo e a frustração. Seriam estados enlouquecidos? Podemos nomear loucura o que ocorre no psiquismo das mulheres, sem exceção, quando se tornam mães? Essa desorganização psíquica, um estado de estranhamento e de um alheamento do mundo, perda das próprias referências, contornos. Que experiência é essa tão conhecida pela humanidade e, ao mesmo tempo, tão enigmática, né? Não à toa as escritoras, como a Gabriela falou, ficam tentando produzir sentido de tão enigmático que é. Há muitos anos eu tenho me dedicado ao atendimento de gestantes, puérperas, pais e seus bebês, crianças pequenas. Dessa prática clínica surgiu uma inquietação acerca do modo de funcionamento psíquico peculiar à mulher-mãe. Eu ouvia dessas jovens mulheres que de alguma forma estavam às voltas com problemas relativos à maternidade, que suas vidas haviam sido viradas de cabeça para baixo com a chegada da maternidade. Contavam que não sabiam mais quem eram, se assustavam com a absoluta dependência do bebê, com a falta de espaço íntimo para si mesmas e com a presença simultânea de sentimentos hostis e amorosos, tanto em relação ao filho quanto com relação à própria maternidade.
O impacto dessa mudança em suas vidas tinha a expressão de um choque, uma comoção psíquica. Ao estudar os textos sobre a relação mãe-bebê, mãe-criança, que focavam no desenvolvimento do filho, da filha, eu me perguntava, e a mãe? O que está sentindo e como ela vive essa experiência? Em que é mobilizada? Do que precisa? Assim, direcionei minhas pesquisas que me levaram ao doutorado na USP, voltando-me para o ponto de vista da mãe. Essa pesquisa começou em 2018. O que eu vi é que mesmo na psicanálise, né, tinha muitos estudos que falavam da mãe, mas sempre sob o ponto de vista do desenvolvimento do bebê, da criança. E eu estava interessada em estudar o psiquismo materno, ou seja, o que acontece nesse psiquismo da mulher quando ela se torna mãe. O psicanalista francês Paul-Claude Racamier, num texto de 1961, ele também se dedicou a esse tema, alertando que, na verdade, a gente se volta pensando mais do bebê, mas eles, mãe e bebê, são indissociáveis, né? Então ele diz, na verdade, a vida desse casal diático, ou seja, mãe e bebê, é muito mais descrita do ponto de vista da criança do que do ponto de vista da mãe. No entanto, lhe é muito complementar. As necessidades do feto e do bebê são compreendidas e satisfeitas não apenas para o bem da criança, mas também para o equilíbrio afetivo da mãe. Em 61, Racamier propôs um neologismo. Ele propôs o termo maternalidade, que nos parece muito eloquente, pois ele, para diferenciar um pouco de maternidade, que é muito difundido e com muitos significados, ele cunhou esse neologismo para definir o conjunto dos processos psicoafetivos que se desenvolvem e se integram na mulher por ocasião da maternidade. A partir de seus estudos sobre as psicoses puerperais, Racamier se dedica a investigar a vivência da maternidade e afirma que se trata de uma fase em que a estrutura psíquica normalmente, mas reversivelmente, se aproxima de uma estrutura psicótica. Os mecanismos de defesa neuróticos são abandonados, o sentido de si mesmo torna-se lábil e frágil e a separação eu-outro fica confusa. O Winnicott também já tinha falado isso quando ele cunhou a expressão preocupação materna primária, né? É muito semelhante. As situações analíticas com as mulheres mães que eu vim acompanhando, entrevistas que eu realizei durante a minha pesquisa e também um grupo de reflexão que eu fiz com mulheres mães. Então foi todo esse material que eu fui escutando de diversas origens e fontes, como essas mulheres se sentiam, né, com relação à maternidade. E isso tudo foi me mostrando que é necessário estarmos atentos à especificidade desta clínica, esta clínica com mulheres mães, tendo em mente que há uma reviravolta identitária, uma fragilidade narcísica, né? Uma das autoras ali que a Gabriela trouxe dizia a questão da perda do eu, né? Que frequentemente se apresenta, os importantes eventos psicossomáticos, a gravidez, o parto, o puerpério, a amamentação, são eventos psicossomáticos por natureza. O temor de ser responsável pela vida de um outro ser, as angústias e culpas que não cessam. Assim é preciso que o analista tenha condições de dar sustentação ao sujeito que vive essa tormenta, apostando na capacidade de juntos colocar em ação os trabalhos psíquicos que poderão oferecer mudanças de posição subjetiva, o que implica também conviver com as perdas, com as ambivalências e mesmo os temores, sem que eles ameacem demais. Tudo isso vai acontecer, mas a aposta é que, com um ambiente bem cuidado, com o entorno ali dando toda uma sustentação, isso pode ameaçar menos tudo isso, ser vivido de um jeito menos ameaçador. De um modo amplo, ao longo da minha investigação, eu fui ora me aproximando com uma lupa, ora fazendo especulações acerca do conjunto dos afetos que são vividos na experiência da maternidade, especialmente dos que aparentam mais velados ou mesmo recusados.
um gesto semelhante ao de Badanter, ao alertar que o amor materno não é algo dado a priori, inato, da ordem de uma suposta natureza universal feminina. Em uníssono com autores que pensam a dimensão trágica do psiquismo, Freud, Klein, Luiz Cláudio Figueiredo, seus conflitos inevitáveis e insidiosos, propus-me a construir um modelo para compreender o psiquismo materno, para além dos ideais vigentes na cultura, que são a maternidade encantadora e absolutamente prazerosa. Esses são os ideais vigentes, né? Embora comecem a ser mais contestados agora. Eu fiz isso pensando na experiência como um assombro, né? O título do meu livro é Maternidades, Assombro e Elaboração. Então eu exploro muito essa imagem, essa ideia dessa palavra assombro e a polissemia também desse termo. Essa ideia eu fui inspirada por um livro do psicanalista Leopoldo Nosek que se chama A Disposição para o Assombro. Então a ideia que ele propõe é que a gente, na vida, a gente precisa ter uma disposição, uma abertura para se assombrar, ou seja, para se deixar espantar, se deixar afetar pelas situações novas. E só assim algo novo também pode se produzir. Então, o assombro, ele traz também um potencial traumático, mas também temos, ao longo do meu texto, a ideia genial do psicanalista Michel Demuzin, que ele vai propor um termo que foi traduzido para o português como arrebatamento, mas o termo em francês ele é mais complexo do que arrebatamento. Então eu vou falar ele que é o saisissement, que é uma perturbação, um estremecimento que põe em curso trabalhos psíquicos, né? Então a ideia que o Muzan traz é que um estremecimento, uma perturbação que coloque em curso trabalhos psíquicos, né? Porque a gente sabe que no campo da saúde, para a gente estar no campo da saúde, os trabalhos psíquicos precisam estar operando, né? E um dos trabalhos psíquicos que eu vou desenvolver aqui a partir do Michel Demuzin é o trabalho da criação. Além disso, eu também no meu livro dei à ambivalência a relevância necessária para teorizarmos acerca do psiquismo materno. Amor e ódio reconhecidos e admitidos nos colocam no caminho mais proveitoso e fértil, com menos culpas. Reconhecemos que os dois polos dos afetos oferecem benefícios nas relações entre mães, pais e filhos. Afastar-se da idealização faz a experiência ser menos ameaçadora, ainda que cheia de conflitos, favorece a criatividade no encontro dos estilos próprios de maternar, sob medida para cada mulher e cada dia de mãe e bebê, e propicia uma maior acuidade para captar as necessidades do bebê. Por esse caminho foi se configurando um conjunto de reflexões e teorizações que nos levaram ao que eu nomeei metapsicologia da maternidade. Uma série de conceitos e ideias da psicanálise foram me inspirando para criar um modelo de interpretação acerca do psiquismo da mulher-mãe, no contexto em que circunscrevi minha pesquisa. Fiz isso tomando um determinado recorte da realidade e um conjunto de autores que eu fui citando aqui. Então, Didier Osier e Michel Demuzin, ao abordarem o trabalho psíquico da criação e o estado do saisissement para discorrer sobre a criação literária, então são textos onde esses autores eles vão teorizar sobre o processo criativo dos escritores. Então, o processo de criação literária, o que acontece na mente dessas pessoas criadoras. E ele vai usar esse termo. Me pareceu absolutamente muito próximo do que vivem as mães, as mulheres ao se tornarem mães. Então eu me apropriei dessa ideia que ele vai trabalhar pensando a escrita literária para pensar também o que ocorre no psiquismo da mulher que se torna mãe. Então ele fala desse estado para discorrer sobre a criação literária,
mas traziam, ao meu ver, conceitos e ideias precisos para pensarmos o que vivem as mulheres e também os homens, ao se tornarem mães e pais. Então essa ideia do arrebatamento que leva a uma ruptura da unidade narcísica, que é justamente essa ideia de você se sentir se perdendo, né? Perdendo o seu eu. Um retorno provisório a um estado de não integração. Se mostrou a mais clara definição do que as puérperas me relatavam. E a clínica com recém-mães e pais nos ensina que é fundamental propiciar uma escuta e continência na direção de elaborar e simbolizar a experiência traumática, para que possa entrar em cena uma reparação narcísica. Então, dentro do campo da psicanálise, a gente vai pensar que a reparação está no campo da saúde, né? As reparações verdadeiras. Então, quando há uma ruptura narcísica, a gente precisa criar condições para haver essa restauração narcísica. Com esse Demuzan enfatiza que o sacissimã pode levar a um estremecimento e, em seguida, a uma nova organização, que entendemos como mais rica e com mais recursos psíquicos. Então, toda essa perturbação que a mãe revela, e é absolutamente verdadeira, dependendo dos próprios recursos psíquicos dela, mas também do que o ambiente vai favorecer para ela, ela pode sair dessa experiência com uma expansão, inclusive, do próprio ego, do conhecimento sobre si mesmo. Mas o setting social, como fala o Winnicott, ele vai ser fundamental. Sem um entorno adequado, empático, em condições de dar todo o suporte necessário, como a gente vê nas culturas tradicionais, originais, a gente for pesquisar no campo da antropologia diversas culturas originárias, assim, a gente vai ver inúmeros rituais que nos parecem às vezes muito esquisitos, absurdos, mas eles estão ali para cuidar dessa puérpera, para cuidar dessa mulher que dá à luz, né? Toda a comunidade se mobiliza para isso. Assim sendo, para que este trabalho psíquico da maternalidade e da parentalidade se processe, será imprescindível contar com o entorno empático e sensível a esse momento. Essas ideias se articulam muito bem com a inovadora proposta de um outro autor que eu trabalhei na minha tese, que é o Hartmut Rosa, um sociólogo. Que ele vai falar que as experiências de ressonância são as que podem nos oferecer vivências de fato transformadoras e cheias de sentido. Lembrando que o autor deixa claro que ressonância não pode ser confundido com consonância ou harmonia. É preciso incluir a contradição e a dissonância. Então você vê que eu estou aqui articulando o que se passa intrapsiquicamente, intersubjetivamente, e também tentando pensar em que contexto social as mulheres e mães e mulheres e homens estão se tornando mães e pais. Claro que para isso então eu precisei circunscrever, porque o mundo é muito grande, né? E aí eu escolho um sociólogo para falar especificamente de um determinado contexto que a gente chama de pós-modernidade ou modernidade tardia. Ele chama de modernidade tardia. E o livro dele se chama Aceleração, onde ele faz um exaustivo estudo sobre a transformação das estruturas temporais na modernidade, propondo que vivemos numa lógica de aceleração social. Ele afirma que a tecnologia nos permitiu ganhar grandes quantidades de tempo, mas isso não fez ou faz nos sobrar tempo. Pelo contrário, nossas vidas estão cada vez mais repletas de demandas, prazos e informações a serem processadas. Enfim, eu estou trazendo isso para dizer que não dá para a gente falar de maternidade sem abordar todos esses contextos, né? Não sei, tá no fim já meu tempo, passei, Lia. Você tá assim. Faltam Lia, 10 tá. minutos. 10 minutos, tá bom então, tá ótimo. Fui aqui acelerando com um pouco de receio.
Bom, então, esse estilo de vida, como fala o Hartmut Rosa nesse livro dele sobre a aceleração social, ele fala que nos leva à alienação, que é compreendida como um modo de relação no qual sujeito e mundo se colocam intrinsecamente desconectados. As experiências não fazem sentido. São modos de relação que se calam para nós ou mesmo nos ameaçam. Segundo ele, a alienação contemporânea está diretamente relacionada à pressão temporal de que padecemos. Se sempre teve questões com relação à experiência da maternidade, a se tornar mãe, num contexto onde a gente vive nesse modo de muito acelerado e de expectativas de performances absurdas a serem cumpridas, tudo fica mais difícil, né? E também numa situação de muita solidão, que é muito próprio dos nossos tempos, né? Então, em resposta ao conceito de alienação, o autor propõe esse contraconceito que é o da ressonância, porque no livro dele ele vai justamente pensando que a gente vive num contexto de aceleração social que não tem volta, ele não tem nenhum saudosismo e ficar pensando, vamos fazer uns retiros na floresta, que vai... Ele fala, não, isso não adianta nada, a gente daqui para frente é assim. Mas o que a gente pode então inventar na modernidade que possa ser um contraponto a tudo isso? E aí ele vai desenvolver a teoria da ressonância afetiva, né? Então ele propõe que seria o conceito de ressonância, uma ideia que dialoga muito com a psicanálise, e por isso eu me interessei tanto também pelo trabalho dele, para usar na minha tese, claro, e com o cenário que penso ser necessário para o exercício da parentalidade, para que o exercício da parentalidade ocorra dentro dos processos de saúde, né, do campo da saúde. Com esse autor, o Rosa, foi possível pensar sobre os tempos e contratempos na experiência da maternidade e sobre os efeitos do tempo acelerado, da modernidade tardia no psiquismo dessas mulheres que se tornam mães. Impossível abordar a experiência da maternidade sem falar sobre o amor e ódio, a ambivalência de sentimentos tão própria ao humano e tão evidente nas relações mães, pais e filhos. Não ficam de fora a desestabilização, o mal-estar, a perturbação que o encontro com o outro provoca. Freud fala sobre a ambivalência de sentimentos em vários momentos da obra dele, vários momentos. E a Melanie Klein, uma grande teórica da ambivalência de sentimentos. Então esse é um assunto que já circula para nós, que a gente teme, né? A gente teme falar que os nossos sentimentos são sempre ambivalentes, mas o que a psicanálise vai tentando caminhar é que é melhor que a gente faça contato com a nossa gama de sentimentos, e isso é em qualquer relação humana, não é só a relação entre mães, filhos, pais e filhos, mas qualquer relação humana. Acontece que há uma especificidade, né, nessa criança que nasce, né, porque ela mobiliza muitos aspectos da nossa própria história e tem aí uma idealização também, a gente tem aí uma expectativa muito grande com relação ao que seria uma relação bem-sucedida, né, da mãe com o seu bebê. Mas então eu dedico um capítulo do livro também ao tema da ambivalência da maternidade, né? Então, trata-se do caráter trágico da condição humana, né? A ambivalência de base, que é um termo do Luiz Cláudio Figueiredo, pulsão de vida e pulsão de morte em conflito, amor e ódio atuando de modo simultâneo em tensão permanente. Essa concepção provoca uma mudança radical de perspectiva em relação aos afetos hostis, ódio, raiva, inveja, assim como ao que são considerados aspectos tristes ou negativos da experiência. O sofrimento, a tristeza, a frustração, a decepção e as adversidades. Integrar todas as faces do humano e a experiência nos coloca numa posição menos ingênua e melhores condições para nos sustentarmos na contradição própria do mundo interno e das relações com os outros. Entendo que sustentar-se nas contradições como a possibilidade de mergulharmos no mal-estar
que todos esses afetos e experiências provocam e emergir dele em melhores condições, com menos ilusões purificadoras e de onipotência. Com o conceito de ambivalência de base, Figueiredo nos convoca e nos provoca a reconhecer e admitir essa condição presente desde os primórdios do nosso psiquismo e que seguirá existindo ao longo de toda a vida, mesmo nos psiquismos mais bem constituídos, com bons estados de integração egóica e boas condições de convívio com as perdas, dissabores e ambivalência. Então vale para todo mundo. Rosika Parker, em seu livro A Mãe Dividida, a experiência da ambivalência na maternidade, faz uma interessante e consistente discussão acerca da ambivalência materna. A autora argumenta que uma mulher precisa conhecer a si mesma os sentimentos diversos, ambíguos, aflitivos que a experiência da maternidade evoca, e que só assim, entrando em contato com essa ambivalência de sentimentos, é possível imaginar uma vivência criativa ao ser mãe. O que está em questão é reconhecer, acolher e fazer uso de toda a gama de sentimentos que vive a mãe. Então, e assim a gente chega numa ideia fundamental para o exercício da maternidade, que é a possibilidade de se fazer reparações genuínas. A Melanie Klein, uma autora da ambivalência, ela também é a que propõe essa ideia valiosíssima para a psicanálise e para a vida, que é a possibilidade de fazer reparações. Porque a gente vai produzir estragos ao longo da vida, isso é inevitável. Né? A gente vai produzir estragos para a gente, para o outro, para as relações, para o meio ambiente. Isso é inevitável. Só o fato da gente existir, a gente está aí com essa possibilidade. Alguns estragos são estragos sutis, alguns são mais graves, evidentemente, que a gente deve tentar evitar o máximo possível. Mas o fato é que se, só por existir, só por a gente estar em relação, a gente vai produzir efeitos em alguma medida danosos, é bom que a gente tenha condições de produzir reparações. Né? E isso daí, reparação implica criatividade. A Melanie Klein ela vai fazer bastante essa relação entre a capacidade de reparação e a criatividade. Então, se as mães, a gente está falando da maternidade hoje, elas podem admitir seus sentimentos hostis e elas se sentirem em condições de fazer reparações, a gente já está num bom caminho, porque é isso que vai acontecer. Né? Vamos fazer estragos como mães, como pais, e os filhos também. Né? Então essa ideia, diante da inevitável turbulência, da confusão, da hostilidade, do sofrimento, admitir esse fato com uma boa dose de abrandamento, de angústias e culpas, abre o campo para o trabalho reparador. A ideia é que não podemos impedir as forças destrutivas, mas podemos colocar em ação o trabalho psíquico reparador e da criação. Por isso será imprescindível contar com outras mentes capazes de pensar e de sonhar e de suportar os estados mais enlouquecidos, apostando na transformação e sem ilusões de estabilidade. Né? Quer dizer, isso não é que vai permanecer. Né? Eu me lembro de uma paciente com um bebezinho muito pequeno, ela é completamente enlouquecida, e aí ela fala assim, olha, eu tenho vontade de jogar pela janela, viu? Eu não vou jogar, viu? Ela falou, mas eu tenho vontade e eu só vou contar isso para você. Quer dizer, se ela fala isso num outro contexto, vai produzir um grande furor. Mas ela podendo ter um lugar onde ela podia dizer isso, com o pé na realidade, ela falou, não, eu não vou jogar, mas eu queria que você entendesse o tamanho do meu desespero. Né? Um amigo meu dizia que as redes de proteção que se coloca nas casas não é para as crianças pularem, mas é para as mães não jogarem as crianças pela janela. O conjunto de autores estudados e pensamentos desenvolvido ao longo da pesquisa na direção de contribuir para uma teoria desta clínica com mulheres mães foi se organizando na expressão metapsicologia da maternidade. Então, essa expressão que eu cunhei. Né? Um modelo especulativo a partir da escuta psicanalítica, seja ela na clínica estrito sensu, seja em entrevistas e grupos de reflexão, para imaginar um funcionamento psíquico muito peculiar
a partir da entrada do filho na vida e no psiquismo da mãe, com seu desamparo, com o infantil da criança, mobilizando o infantil da mãe. Regressão, o amor, quer dizer, o Kramer e Spasa, que são dois psicanalistas que vão pensar os primórdios da vida psíquica, eles vão falar que é como se impõe uma outra tópica, né, no psiquismo da mãe. Né, um funcionamento psíquico dos pais obedece uma nova tópica, que inclui a representação mental dessa criança no psiquismo. É uma grande turbulência. Eu já estou terminando. Assim propõe compreender uma metapsicologia da maternidade a partir da admissão de que há algo próprio da experiência da maternalidade que podemos supor que aconteça de modo amplo com as mulheres que se tornam mães, que inclui o choque, o arrebatamento, esse sacissimã, o assombro, uma regressão, perda da identidade anterior e reordenação de uma nova identidade, evento sempre processual e interminável. Ainda essa precisa compreensão de Kramer e Spasa de que o funcionamento psíquico dos pais, sobretudo da mãe, obedece, portanto, a uma nova tópica, que inclui a representação mental da criança no território psíquico parental. Eu pensei em encerrar aqui a minha fala com vocês com alguns trechos da literatura, já que a gente... é bem rapidinho, Thalia, não sei como é que está o tempo, mas é só para a gente acompanhar um pouquinho até o que trouxe a Gabriela, desses livros que a gente trabalhou nosso clube de leitura. Alguns deles têm trechos assim que conversam muito com tudo isso que eu falei teoricamente, mas aí pela voz das escritoras, basicamente são mulheres, né? Então, como é que eu faço aqui para compartilhar? Esse eu queria compartilhar com vocês. Só compartilhar ali na setinha. Não, peraí, não é isso. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Tá aberto, Raquel, na tua área de Ele trabalho? Tá aberto. Ah, tá aqui, achei. Então, Dá pra ver? Tá dando pra ver o que eu tô compartilhando? Sim? Tá. Então, peraí. Só quero colocar para o modo apresentação de slides. temos uns 2 minutinhos. Ah, muito Pode rápido. É muito rápido. É só. Um dos livros foi Como Amar uma Filha, da Elia Bloom, né? E ela fala: sendo continuidade, não há outro, assim não há ambivalência. Ela está falando nesse livro da relação dela com a filha, que ela procurou, que a gente vai vendo que é uma relação onde tem essa indiferenciação, né? Então, não tem ambivalência, né? Ela também disse: eu raramente ficava com raiva dela. Leia sempre foi uma boa menina, uma menina sem raiva. Quem não leu ainda a história, eu sugiro conhecer o que vai acontecer dessa relação tão fusionada, né? A Fernanda Young, no livro Pós-F, ela tem esse trecho muito forte, que é: nesse mundo de hoje, o maior tabu ainda é a maternidade. Não tem assunto mais sério, grave e perigoso do que a maternidade. E ela diz: é um exercício constante e que requer principalmente extrema honestidade. Acho que, em geral, as pessoas não estão a fim de entrar em contato com as suas fragilidades de maneira honesta. Eu estou o tempo inteiro questionando meu eu materno. Nesse livro, A Filha Única, um livro genial também, da Guadalupe Nettel, ela vai dizendo: a vida cotidiana é cheia de casualidades e infortúnios que quase ninguém percebe. O filho, Mariana Salomão Carrara, também num livro genial, Não Fossem as Sílabas do Sábado, que vai fazer uma interface luto e maternidade.
tem essa precisa definição de maternidade aqui. Um filho transforma, talvez um filho seja a melhor solução para quando não queremos ser mais o que somos e é preciso revolucionar cada segundo das nossas atividades. Também da filha única, a maternidade muda a existência para sempre. E Fernanda Young, tornar-se mãe é uma cicatriz que não volta, é uma felicidade que vem com uma amputação. Guadalupe Nettel na filha única, humanos e animais são semelhantes em muitos aspectos, mas há outros em que nossa espécie não coincide. A forma de enfrentar a maternidade é uma delas. Por outro lado, eu me pergunto, quantas mães devorariam seus filhos doentes, pura e simplesmente, se a lei não as impedisse? No momento do livro que está tentando fazer aí uma relação entre a experiência da maternidade entre os animais e os humanos. E na Filha Perdida, em algum momento, a protagonista fala: às vezes precisamos fugir para não morrer. A filha única, a maternidade sempre foi permeável, quando ela vai falando de que várias pessoas participam sempre de cuidado dos nossos filhos, de alguma forma. Sempre tem mais gente, né, ali, por mais solitária que a pessoa esteja. Muitas fêmeas de diferentes espécies cuidam dos filhotes de outras. Os golfinhos, por exemplo, têm várias amas de leite que acompanham a mãe no momento do parto e ajudam a cuidar do filhote. Esse trecho é super bonito do livro, onde ela vai trazendo essas comparações com outros animais. E é isso. Encerrado. Muito obrigada, Raquel. Excelente. E agora está aberto para perguntas, comentários, para a gente fazer esse entrelaçamento. É só levantar a mãozinha ali. Ok. Não? Eu fiquei pensando, né, Kelly, como isso aparece na reprodução assistida, né, que eu trabalho, né? Então, como isso é forte, a impossibilidade de viver uma ambivalência que é muito forte. A gente no grupo, no núcleo, né, ainda comentava nessa semana, né, da impossibilidade, né, que normalmente elas dizem assim, ou a família, alguém, custou tanto para engravidar, fez tanta coisa e agora vai se queixar, né? Esse é um discurso bem comum, né? Bem importante. Evelise ou Carol, não sei quem. Evelise? A Carol levantou primeiro. Tá, Carol. Então, gurias, eu quero dizer assim que eu fiquei encantado ouvindo vocês. E enquanto eu não estava aparecendo meu rosto aqui, eu estava em busca das bibliografias. Então, por favor, compartilhem com a gente, porque foi de uma beleza. Gabriela, o teu trabalho, assim, eu sou encantada com a literatura, né? Eu acho que a nossa clínica como psicanalistas, ela fala disso, né? A gente está sempre contando história e ouvindo história. E o teu trabalho fala disso, né? É uma contação de história, né? A gente fica ali querendo te ouvir, te ouvir, te ouvir. E foi uma beleza. E parabéns pelo livro, né? Que possa vir o livro aqui pra gente em outro momento. E eu fiquei pensando, né? Bom, agora a Raquel, como é que vai se virar nisso, né? E, pô, se virou super bem, né? Trouxe conceitos importantes, né? E foi entrelaçando todo esse pense psicanalítico aí que é tão importante pra gente, com autores tão, né?
tu usou essa coisa dos povos originários, né? Então, com a psicanálise também, tu foi para o original, né? Tu foi para a raiz, tu veio com Melanie Klein e tudo mais, né? Fazendo toda essa costura belíssimamente. Mas o que ficou para mim, gurias, que eu fiquei pensando muito, assim, porque vocês ambas usam a literatura, né? Como base aí de estudo, de pesquisa. A Raquel conta essa coisa do grupo, né? E eu faço contação de história para crianças e adolescentes, né? Numa escola indígena em Porto Alegre, inclusive, no momento. Então eu fico pensando quanto aquilo constitui eles, né? E hoje, como eles escolhem o livro que eu vou ler, eu levo 2 livros, eles escolhem um. Nos últimos meses eu tenho procurado livros da língua deles, Caingangue, que sejam livros bilíngues, para que possam contar a história da ancestralidade mesmo, né? E são livros mais escolhidos que os livros nossos de brancos, né? Que é como eles nos chamam. E eu fiquei pensando assim, né? O que vocês trazem de uma forma muito forte é ao lugar de fala da mulher, né? E acho que a Raquel traz muito bem essa possibilidade das maternidades também. Então eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, né? Que ela não fique restrita ao gênero feminino, né? Porque hoje a gente tem várias possibilidades de maternidade. Como é que é isso, né? Como é que tá isso? Como é que se constroem essas narrativas quando não são mulheres maternando, né? Então é uma inquietação assim para a gente poder pensar juntas. E muito obrigada aí pelas colaborações. Quer responder, Raquel? Ou a gente vai para Evelise e a Fernanda, pode ser? Que a Acho que gente, vamos escutar um infelizmente, está. pouquinho mais. Uhum. Então, Evelise. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei muito assombrada, para usar o termo, né, das nossas convidadas, de que nessa plateia temos 2 homens. Pelo menos tinha a hora que eu abri a câmera. Eu acho isso muito interessante, muito significativo. Então, primeiro, dar boa noite para todo o pessoal que está aí. Segundo, parabenizar muito ali ao departamento científico e principalmente as nossas convidadas que nos brindaram com questões que eu acho que, além de todo o trabalho de vocês, eu sou uma pessoa que amo o cinema. Eu acho que a questão da maternidade ela está muito ilustrada pelo cinema, mas pela literatura, para mim, foi uma delícia escutar vocês. E acho que é uma questão nossa, fiquei pensando muitas coisas, Gurias. Eu acho que é uma questão muito clínica, da nossa clínica, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem recebido indagações, dúvidas e até angústias das pacientes que numa determinada idade bate o tal do relógio biológico e que se questionam se querem ou não querem ser mães. E eu acho que isso é um tema que, um tempo atrás, isso não seria discutido. E aí eu lembrei muito de Freud, né, quando ele questiona até o fim da vida, afinal, o que que quer uma mulher? E principalmente quando o Freud, dentro de uma psicanálise restrita à época, mas nem por isso menos brilhante, de que um dos destinos do feminino é a maternidade. E que daí a maternidade ela é vista, e aí a gente pode pensar naquela famosa frase, e eu lembrei que eu fiz o meu trabalho em cima disso, né, no final da formação, de que a maternidade é ser mãe é padecer no paraíso. A gente escuta muito isso, graças a Deus não tanto, né? Mas a maternidade como sendo uma possibilidade de escolha e não de um destino do feminino. Essa é uma questão. A outra é que eu lembrei de 2 autoras, uma psicanalista e outra que é uma jornalista, que é a Eliane Brum. Eu até coloquei ali porque eu achei que vocês tinham falado da Eliane Brum, mas na real não é Eliane Brum, é uma outra parecida no som, porque a Eliane Brum, que é uma jornalista, acho que gaúcha, ela tem um livro brilhante, brilhante, chamado Uma, Duas, aonde ela trabalha a questão da maternidade, e uma que é uma colega mais conterrânea, mais próxima, que é a Ana Cláudia Meira, que trabalha justamente as relações mortíferas entre mães e filhas, né? E acho que é um trabalho que dá pano para manga. Lembrei de Winnicott, lembrei de Melanie, enfim, concordo com a questão da maternidade hoje em dia sendo também um fenômeno que não acomete ou que não é só em relação a mulheres,
A gente tem casais, né, homoafetivos que adotam, do gênero masculino, que adotam, né, enfim, filhos que têm um desejo, né, e como que fica, então, a maternidade, ela é posta dentro de um padrão biológico e de destino e de, enfim, do feminino, ou ela é uma função. E uma coisa que eu fiquei ouvindo, que eu acho que eu queria escutar mais vocês, principalmente a Raquel, para, né, encerrar, porque tem outras pessoas que também, outros colegas querem falar, é que eu acho que eu gostaria de te escutar mais, Raquel, a questão da maternidade enquanto reparação. Eu acho que a maternidade é um fenômeno muito maluco, né, onde a gente tem um processo de regressão muito grande de identificação com aquele bebê que está ali dentro. E acho que gestar uma criança é diferente de tu ser mãe. Uma coisa é gravidez, outra coisa é maternidade, né? E queria entender, porque a gente pensa que também uma das coisas meio malucas da maternidade é que tu tem que fazer essa identificação, né, com aquele bebê que precisa de ti enquanto mãe, e ao mesmo tempo, também de tu poder dar conta de algo que expande, ou como tu dissesse, eu escutei isso também na minha clínica, de que se eu for mãe eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu acho que isso é uma questão, me chamou a atenção, né, vocês falarem disso, assim. Não como sendo algo de uma expansão, mas sendo a maternidade como algo de uma perda. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para ser uma boa mãe, né? Que eu acho que a gente poderia ficar a noite inteira falando. Mas só para encerrar, assim, parabéns, gente, está maravilhoso, porque eu acho que isso é muito atual. Acho que a maternidade hoje, e que bom que a gente pode falar, vamos dizer assim, do lado negro da maternidade, que ninguém conta pra gente, porque não é esse paraíso maravilhoso, nem é o padecer no paraíso, porque tem um lado que ninguém conta pra gente, que é esse outro lado, né? Que é um trabalho ser mãe, né? É uma construção também, porque são dois seres ali que não se conhecem, literalmente. Então, lembrei também de uma outra questão, que uma das primeiras psicanalistas pioneiras, que foi a Margaret Hill, alguma coisa, ela escreve sobre a questão do amor materno. Isso lá em 1900, eu acho, quando é fundada a IPA. Então, só para encerrar, eu queria escutar mais, se der tempo, sobre a questão da reparação, que eu fiquei com isso meio que batendo aqui. Mas muito obrigada, parabéns a todos envolvidos e que voltem outras vezes, porque eu acho que é um tema muito atual. Obrigada, gente. Era isso. Fernanda? Quem sabe, Li, ela não responde a Evelise, e aí depois eu falo para elas não perderem o fio da meada, né? Pode ser. O que vocês preferem? Posso falar alguma coisa aqui dentro do nosso tema, né? Então, a Carolina falou das maternidades, né? Eu acho que sim. Eu escolho usar esse termo, mas isso acho que para todo mundo, né? Porque cada maternidade é uma maternidade. Eu acho que se a gente puder usar o plural, a gente passa a ter um pouco mais de consideração e respeito pela diferença, pela alteridade, pelo que cada uma vai viver ao seu modo, né? Então acho que isso é um dado. Acho que a questão das configurações familiares, aí acho que a gente está aí pensando, né, como que termos a gente vai usar, se vai usar função materna, função paterna, se cabe, se não cabe, mas até hoje é isso que a gente usa, função materna, função paterna, né? Eu acho que quando são dois pais, né, por enquanto, né? Até a gente pensar melhor se não, mas eles exercem função materna, né? No caso de serem dois pais, né? Pessoas biologicamente masculinas, assim, um casal homoafetivo, né? São dois pais, tanto que eles geralmente falam, você tem dois pais, as crianças são educadas assim, mas eles exercem função materna, também função materna, mas mesmo um casal heterossexual, ora o pai pode exercer função materna, ora a mãe, então acho que isso já foi modificando mais. Agora, evidentemente que é o que eu mais me dedico a estudar, a mãe biológica, né? O meu livro está mais voltado para isso, a mãe biológica, então aquela que gestou, me interessa porque
tem uma especificidade que você não tem como contornar, né? Você gestar uma criança dentro do seu próprio corpo e tudo que mobiliza em você precisa ser considerado e precisa ser analisado. Tem lá muitas coisas em jogo, né? A questão da reparação, o que eu prefiro pensar é que a reparação, de um modo geral na vida, a gente poder fazer bom uso da reparação, né? Porque aí, se a gente for pensar a reparação, vou querer ter um filho, não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu estou aqui fazendo minhas associações. Vou querer ser mãe para fazer uma reparação. Se ela for uma pseudo-reparação ou uma reparação maníaca, nos termos lá da Melanie Klein, não vai dar certo, né? Isso vai estar a serviço de uma questão mais narcísica mesmo. Mas as vivências na vida, de um modo geral, se a gente puder ir fazendo transformações e que promovam reparações no sentido de você encontrar novas formas de existência, encontrar novas formas de relação, de estar com o outro, de começar, nossa, isso aqui eu não estava entendendo muito bem, agora eu posso imaginar estar dessa outra maneira, né, propor me relacionar dessa outra maneira. Eu fiz uma análise pessoal e uma série de coisas da minha própria história, eu repensei e tal, acho que eu consigo ser uma mãe diferente do que eu recebi, por exemplo, no caso que a gente escuta muito no consultório. E são reparações genuínas, eu acho que isso não tem nenhum problema, né? As reparações genuínas, estou falando kleinianamente, não tem nenhum problema, elas estão a serviço da saúde, está no campo da saúde. As reparações maníacas, elas são um problema, porque daí elas não levam o outro em consideração. Elas estão focadas exclusivamente nas suas próprias questões narcísicas mal resolvidas que estão ali, né? Não sei se foi por aí, mas isso daria, acho que, muita conversa, né, Evelise? E eu só vou fazer um comentário muito rápido sobre quando você fala assim, ainda bem que falaram do lado negro da maternidade. Você sabe que eu prefiro que a gente... eu sei que isso é uma coisa que está muito circulando aí, vamos acabar com a romantização da maternidade, não sei o que, olha só, o peso que não sei o que lá. Mas eu acho que tudo faz parte. A experiência é assim, a experiência é turbulenta. Não é que o lado negro, eu acho que a composição é essa mesmo. Isso é a ambivalência, entendeu? Isso é ambivalência. Tudo faz parte da experiência. Tem horas que eu posso estar com muito ódio, estar muito cansada, estou muito irritado, mas eu sou a mesma pessoa que estou amando meu filho, estou adorando exercer minha função materna. Então, isso tudo precisa, eu acho que tem a ver com a integração. Quanto mais a gente puder integrar os diferentes sentimentos, eu acho que a gente não fica falando assim, tem um lado assim, outro lado assim. É isso. A experiência é desse jeito, é conturbada, é tumultuada, é trabalhosa, ao mesmo tempo que, sim, tem coisas muito apaixonantes, encantadoras, se for possível, né? Acho que tem muito a ver também com lidar com lutos, com as perdas, né? De não ter a coisa absoluta, né? Porque a idealização, ela é a outra face da demonização, né? Então, se você idealiza e demoniza, fica uma coisa que fica estanque. A minha proposta é uma integração maior de todas essas experiências. Sim. Lia, você está sem áudio. Tirei. Fernanda, consegue fazer rapidinho para a gente não passar muito do Então tempo? tá. Assim, primeiro, eu queria dar os parabéns, achei maravilhosa as duas falas. Eu não consegui chegar no horário, consegui estar aqui, e muito prazeroso, em primeiro lugar, porque falar sobre maternidade, sobre gestação, eu acho isso super importante, e a gente
quase não ouve mais se falar, né? Eu acho que teve um boom ali. Eu entrei eu me apaixonei pela psicanálise com 15 anos, quando eu tive acesso a um livro da Mary Langer, que é Maternidade e Sexo. E ali já tinha muito Klein, depois eu li Raquel Soifer, então eu mergulhei muito e fiz meu estágio com adolescentes grávidas de clínica naquele tempo lá, 1910, mas eu sou professora de Klein, então eu acho que tem muita coisa aqui, assim, importante, que é, primeiro, escutar Klein também, né, segundo, né, porque tá tão demodê nas instituições psicanalíticas, né, e eu acho que, assim, poder ouvir uma mulher, né, falar de psicanálise, né, agora, e de maternidade, hoje em dia é muito raro, né? Eu acho que poucas obras, e agora vocês trouxeram, né, várias indicações aí interessantes, porque isso não aparece muito na nossa clínica, né, no nosso repertório teórico, né, psicanalistas mulheres pensando, né, em relação à gestação, a gestação na atualidade, né, maternidade e gestação na atualidade, que mudou muito desde lá do meu estágio em 1990 para hoje. A maternidade passou por transformações, eu acho que intrapsiquicamente não, mas tem a afetação do de fora, e isso afeta, né? E afeta a clínica, né? Então, eu acho que a gente poder estar pensando isso, a maternidade na atualidade, né? E, assim, eu tenho duas pacientes que estão grávidas, uma tem 24, não está trabalhando, está em casa com o marido. A outra, uma executiva muito bem sucedida, que já tinha congelado o embrião e pá, ficou grávida. Então, assim, é muito interessante ver esses dois polos, assim, como cada uma está vivenciando, o que, que elas estão podendo vivenciar e falar sobre, pensar sobre si, porque eu acho que com essa... isso que tu falou, assim, de hoje em dia tá de repente, bom, a gente começa a ver o lado negro e falar do lado sombrio da maternidade, e a maternidade acaba, a gravidez, assustando muito as mulheres, elas começam a postergar, e parece que é demodê também, né? Desejar muito ser mãe e ter filhos, né? E acho que gera, às vezes, até uma resistência, né? Assim, do ponto de vista para se pensar desejante, né? Não, eu quero uma gravidez, quero sim parar de trabalhar por um tempo e cuidar disso e olhar para dentro, né? Então, eu acho que está muito difícil hoje, né? E sinto que parece que tem até assim uma evitação, né, da mulher poder se pensar na sua gravidez e essa conexão com o bebê, como é que isso vai se dando, né? Parece que não, tem que pensar no trabalho, produzir, trabalhar até o último segundo e voltar a trabalhar logo que der, ou continuar trabalhando, inclusive, né? Então, são muitas questões, eu acho que muito interessante, eu fiquei aqui devaneando, mas queria dar os parabéns para Gabriele, Gabriela Gabriela. e Raquel, muito legal. Eu também sou coordenadora do Núcleo de Psicanálise, Arte e Cultura, que eu acho que a gente também estuda muito assim esse impacto, né, do social e da cultura na subjetividade, né? E eu acho que isso inclui a mulher, e eu acho que temos que pensar mais, né? Obrigada. Ok. Carol, para a gente encerrar. É só uma pergunta para a Kelly. Queria ouvir, porque ela falou da gestação, né? No corpo da mulher, nessa coisa do corpo em cena, né? E eu fiquei pensando como funciona isso nessas barrigas de aluguel. Eu viajo, fiz uns voluntários fora e se contratam muitas mulheres para barriga de aluguel. Tu tem alguma experiência com isso? Como funciona isso? O que tu pode nos falar um pouquinho, se é que pode, né? Aqui chama útero de substituição, né? Porque não tem, a legislação não permite a barriga de aluguel no Brasil, né? Em outros países existem, né? Eu não tenho uma experiência dessa. Até eu acho que, não sei se a Lia talvez, não sei se tem mais experiência, mas eu acho que é mais difícil até, em razão de ser no Brasil, né, ter que ser um trabalho de doação, né,
não, porque fora do país, em alguns países tem essa questão comercial, né? Então muitas mulheres acabam fazendo por dinheiro, né? Acaba tendo mais chance de se conseguir. No Brasil você tem que encontrar alguém que faça que se disponha a viver essa gravidez para outra voluntariamente, né? Assim, então é mais difícil, né? De você encontrar alguém, né? Acompanhei um paciente meu que a mulher dele estava tentando encontrar. Foi o mais próximo que eu cheguei. E ela não conseguia encontrar alguém que se dispusesse. Eu atendi, Não é. Fala, Carol. eu atendi uma família que uma irmã foi barriga de aluguel para outra, assim. Então, Solidária. solidário. Ou útero de substituição. É complexo, né? Porque tem um vínculo, né? E se mantém na família, né? Então, quem esse filho busca, né? Na hora que a coisa aperta ali, né? Acho uma coisa importante para a gente pensar, e é uma coisa que está aí pelo mundo, né? Sim. No Brasil, né, como a Raquel colocou, né? Tem que achar alguém que seja compatível, né? Tudo tem que combinar. São feitas entrevistas, né, com todos os membros da família, se tiver filho, tudo, quer dizer, tem que ter filho, né? Mas um deles tem que ter filho. E isso é extensamente conversado, né? Mas muito difícil, porque muitas vezes a gente percebe que entra pagamento, né? Então tem toda uma questão, assim, é muito complexo. Eu acompanhei vários casos, mas até a encontrar, né? Depois eles até encontrarem alguém, né? Para ser depois eles tomem, né? Tá. Eu vou aproveitar também, gente, para fazer um merchan aqui para nossa jornada em Diferenças Isso. 22 de agosto, e a gente vai contar com a presença da Patrícia Alcolumbre, e ela vai estar falando sobre isso, o desejo de ter filho, porém nos homens, como é para os homens isso, da onde eles partem. Então eu acho que é exatamente o contraponto do que a gente está pensando hoje, né? Então acho que vai casar muito com essa aula de hoje. Parabéns, gurias, foi um sucesso. Dá vontade de ficar escutando vocês aqui toda noite. A gente pode fazer uma Verdade. segunda edição no próximo semestre, quem sabe? Quem sabe, olha, né? Eu acho que foi maravilhoso, né? A Gabriela, a Raquel, realmente esse tempo que a gente está aqui, acho que não deu para sentir as horas passarem, né? Então, realmente foi excelente, agradeço, né, muito para vocês. Eu sugiro que os livros venham para a nossa jornada. Pois eu tinha pensado isso, né? Eu tinha pensado, mas eu ia ver. Mas, ok, acho que é ótimo. Eu e a Fernanda Berni, devido à integração, vamos gravar um vídeo convidando qualquer pessoa que quiser participar na apresentação de livros da jornada. São 2 mesas que tu pode apresentar teu livro e depois terá a sessão de autógrafos. A primeira é coordenada pela Fernanda. Então, daqui a pouco a gente vai estar lançando isso aí, estão todos convidados. Parabéns. Gabriela, será que já saiu o teu? Até agosto? Depois é que mês que vai ser a jornada? Agosto, final de Final de agosto. A agosto. ideia é que sai em agosto, vamos ver se vai. Tomara. Legal. Não, tomara. Parabéns, Guia, para ti e para o teu departamento. Obrigada pela presença de todos e todos e todas, né? Eu acho que tem 2 ainda. E vamos manter contato, né? Com a Raquel eu tenho, né? E com a Gabriela também. Eu acho que são temas muito instigantes, né? E que não cessam, né? Da gente pensar, refletir. Né? E agora, quem sabe, se pensar, né, a maternidade no cinema, né?
que eu acho que é algo. Eu vou aproveitar então para contar. Eu coordeno no nosso laboratório de pesquisa o Cine Debate Lipsic, né? Lipsic é o nome do nosso laboratório e aí uma vez por semestre, mais ou menos, a gente convida 2 psicanalistas que escolhem um filme e a gente faz. Isso a gente já fez várias edições e no ano passado a gente lançou um livro desses debates, né? Que se chama Entre Sombras e Luzes, é da editora Zagodoni, a experiência estética do psicanalista. E um dos capítulos eu analiso um filme que aborda O Estranho em Mim, uma obra alemã, né? Então tá lá nesse livro. Se alguém se interessar, pode entrar em contato. Ali tem meu WhatsApp, se quiser falar sobre isso, mas é um dos capítulos. Tem lá. Tem vários assuntos. Cada obra trabalha sobre um tema, mas o que eu analiso é um que aborda a maternidade. A gente, no nosso núcleo, também faz esses debates de filmes e tal. E eu fiquei pensando, nossa, tem algum filme, livro eu nunca li, em que a mulher explora a gravidez, assim. O Estranho em Mim é muito forte. Tem Tule também, que é maravilhoso, que eu falo no meu livro também, é muito bom. Tem várias coisas. Legal saber. Eu vou silenciar meu microfone obrigada. aqui, senão eu vou me empolgar nessa aí. São 2 filmes E a gente indispensáveis. precisa. Eu vou me empolgar aqui, não vai dar certo. Isso, Maravilha, gente. Raquel. Vou entrar em contato contigo, pode ter Entra certeza. Gente, eu tenho essa árdua tarefa, né, de encerrar, tá, esse momento tão legal, tão prazeroso. Mas ficou com gostinho de quero mais. Nós vamos ter que fazer um novo evento agora, vamos pensar. Vamos. Até com a Fernanda, com a cultura aí, com os livros. De um filme legal. Né, Fernandinha? Vamos. Sempre tem coisa Vamos sim. Sejam sempre muito bem-vindas à nossa casa. Agora tinha filme do Oscar sobre maternidade. De repente, se eu tivesse pernas, eu te chutaria. Vamos convidar a Raquel para participar com a gente. Boa, Marina, boa. Viu? Tem, Quentinho ainda. Tá quentinho. E esperamos vocês na nossa jornada. A Raquel é mais distante, mas quem sabe o PPG ajuda, quem sabe. Gabriela, aguardando o teu livro, hein? Oi? Estamos aguardando o teu livro. Eu também. A Gabriela é de Porto Alegre, então a Gabriela... Ela pode estar na nossa jornada, seria brilhante. Sim, por isso que eu estou dizendo, a Gabriela é legal. É fácil. Então, tá. Então, muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Foi um prazer.